Então, vamos lá, sejam todos muito bem-vindos, né, a mais um aulão aberto aqui do Instituto em Prática. Hoje nós estamos recebendo ele, que é professor do Instituto, juiz de Direito há mais de 20 anos, né? Vai trazer para a gente hoje uma aula bem bacana, uma aula prática, uma aula com passo a passo, sobre processos ali que envolvem a penhora de bens. A gente sabe, né? Eu conversei com o Jader isso pessoalmente, e hoje existe um grande gargalo, né, entre a parte de ganhar um processo e, de fato, ela ter a satisfação do jurisdicional, de fato, lá na ponta, né? Então, ele vai explicar hoje como é que ele faz isso na prática, para que você possa usar no gabinete, para que você possa usar em eventual teste prático, né? Então, com vocês, professor Jair, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. Boa noite mais uma vez a todos que nos acompanham. Dizer para vocês que é um prazer estar com vocês nessa noite. E já queria, pessoal, deixar todo mundo muito à vontade. Eu estou com o chat aqui aberto, mas quem quiser usar o microfone também, porque a intenção é a gente interagir, vocês trazerem as dúvidas, as perguntas que vocês quiserem fazer sobre a temática de execução. Eu trabalho já como professor nessa área há quase 15 anos, faço a orientação de toda a minha equipe, eu sou juiz de direito do TJDFT, sou juiz de uma vara civil de Brasília já há 12 anos, então eu venho trazer um pouco da minha experiência no dia a dia, como otimizar os processos em fase de cumprimento de sentença e a execução do título extrajudicial, a gente focando principalmente naquela fase onde os processos geralmente eles ficam presos, que é a fase de penhora de bens. Eu preparei aqui alguns slides, mas como eu antecipei, para mim o mais legal é fazer interação com vocês. Eu vou tentar trazer o conteúdo de uma forma mais prática possível, olhando o dia a dia. Se vocês quiserem até colocar aqui no chat para eu conhecer um pouquinho, quem tem alguma experiência, qual a expectativa de vocês, porque a gente vai alinhando aqui durante esse nosso encontro, tá joia? Então fiquem à vontade para, de alguma forma, quem quiser se apresentar, dizer a atuação, o que busca, eu vou tentando alinhar minhas falas com os interesses de vocês. Enquanto isso, eu vou fazer o compartilhamento da minha tela, só para a gente fazer aqui algumas noções importantes sobre a temática. Então vamos lá, está aparecendo para vocês a tela compartilhada, pessoal? Se vocês puderem. Beleza, obrigado, gente. Opa, é bom quando alguém se manifesta e fala, opa, tá todo mundo aí acompanhando. Legal, então, primeiro, eu fiz aqui esse mapa mental, que quem vai trabalhar com execução ou cumprimento de sentença, para mim, assim, o primeiro passo para você trabalhar bem com a execução ou cumprimento de sentença, olhando numa perspectiva de quem vai impulsionar esse processo, é dominar qual é como o procedimento ele se desenvolve, tendo visto que a gente precisa dar objetividade a esse processo, evitar aquele ping-pong, que é o processo toda hora ir e voltar com petições que muitas vezes o próprio juiz está dotado de poderes para tomar iniciativas para que esse processo possa impulsionar. Então, veja, eu fiz aqui um paralelo nesse modelo mental de desenvolvimento do rito entre o cumprimento de sentença e a execução do título extrajudicial. Então, a gente terá uma fase inicial que a gente chama de uma fase em que a técnica executiva, a execução vai ser forçada no sentido de buscar uma coerção do devedor para ele cumprir a obrigação. Então, lá no cumprimento de sentença, a gente vai intimar esse devedor para que ele pague em 15 dias. E qual é o instrumento de coerção? Se ele não pagar nos 15 dias, ele sofre uma multa de 10% e passa também a ter que responder por honorários na fase de cumprimento de sentença. E a gente tem na execução do título extrajudicial, na segunda coluna, a citação para pagamento em 3 dias, e o benefício para estimular o cumprimento é a redução à metade dos honorários. Se o devedor não dispuser da quantia para fazer o pagamento integral, ele tem a possibilidade de propor o pagamento parcelado, que exige o depósito em 15 dias, que é o mesmo prazo para os embargos de execução, de pelo menos 30% do valor da execução, e o restante ele vai poder pagar em até 6 parcelas mensais acrescidas de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês. Esse é o mundo ideal, gente. É o mundo que a gente provoca o próprio devedor na autonomia patrimonial dele, que a gente vai conversar hoje sobre penhora. Então, a gente vai falar sobre o patrimônio do devedor. Ele escolhe de onde ele vai retirar
os bens para satisfazer a obrigação. Ele pode tirar até do seu próprio salário, de um bem, seja bem de família, que a rigor seriam bens impenhoráveis. Então, compete a ele decidir como vai buscar o recurso para satisfazer a obrigação de pagar a quantia certa, que é dentro desse cenário que a gente vai conversar hoje. A maior parte das nossas execuções estão vinculadas às obrigações de pagar a quantia certa. Agora, quando ele não faz o pagamento, quando esse estímulo ele não ocorre, surge agora uma fase que a gente chama de subrogatória, que o Estado ele vai invadir, se fala que é subrogatória, tendo em vista que o Estado ele irá, por autorização legal, invadir a esfera patrimonial do devedor e dali identificar e individualizar bens que irão responder, individualizar e apreender bens que irão responder pelo pagamento de execução. A esse ato a gente denomina de penhora, que é o tema central. E aí eu queria já dar uma dica prática para vocês. Evitar aquele ping-pong que eu falei do processo de execução, que ele fique andando em círculo e ele não tem um desenvolvimento, exige um impulso inicial relevante, olhando para esse rito e o juiz já antecipando os movimentos que deverão ser feitos. E aí entra um ponto, um aspecto importante, que o princípio da cooperação processual, que está lá na parte geral do Código, precisa ser aplicado aqui nesse momento. Isso significa dizer que tanto o credor quanto o devedor e o juiz, todos os sujeitos que participam da relação processual, terão que dar a contribuição para que efetivamente haja êxito nessa fase de penhora, tendo em vista que é a busca do patrimônio do devedor para responder por essa execução. O credor indicando para o juiz, e ele pode fazer isso desde o seu pedido de cumprimento de sentença ou desde a petição inicial da execução, quais são os bens do devedor que ele tem conhecimento e que ele deseja que sejam penhorados. É óbvio que ele não pode abusar desse direito que a lei lhe confere. Para isso, existe uma ordem de gradação legal, em que o dinheiro tem uma ordem prioritária e depois a gente vai encontrar os bens conforme a liquidez que eles vão oferecer para a satisfação desta obrigação. Mas o juiz também tem que contribuir. Eu vou dizer para vocês que, na prática, o juiz está dotado hoje de sistemas eletrônicos muito mais potentes, mais relevantes do que aquela busca patrimonial que é feita pelo credor, que muitas vezes encontra dificuldades em individualizar quais são os bens patrimoniais do devedor. Eu vou mostrar para vocês aqui o despacho que eu uso no padrão para um recebimento de um cumprimento de sentença, fazendo aqui as adequações que também a gente poderá utilizar para fins de execução de título extrajudicial, só modificando os comandos iniciais. Porque quando eu coloco esse quadro aqui para a gente fechar e passar para o próximo slide, a penhora, com essas duas setas apontando para a penhora do rito do cumprimento de sentença e de execução, isso significa dizer na prática que o Código de Processo Civil, quando a gente olha a parte especial, a gente tem no livro 1 processo de conhecimento e o cumprimento de sentença. No livro 2, a gente tem a execução do título extrajudicial. Para os atos de penhora em diante, no rito, penhora, avaliação, expropriação, satisfação, pagamento, a gente vai encontrar todo esse regramento lá no livro 2, que é o livro da execução do título extrajudicial. Então, as regras de penhora estão todas disciplinadas lá no livro 2 e elas se aplicam integralmente ao cumprimento de sentença, porque não haverá distinção, não haverá nenhum tipo de dualidade. Ok? Então, quando a gente conversar aqui sobre penhora, tudo que a gente falar para o cumprimento de sentença também se aplica à execução do título extrajudicial e vice-versa, porque o tratamento legislativo, normativo é idêntico. Então, vamos lá, uma ideia aqui prática. Estou aqui com o chat aberto. Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Então, esse aqui é o modelo que eu uso e eu vou explicar para vocês um pouco na prática como isso pode otimizar o meu trabalho. Significa que é projetar as situações jurídicas que vão ocorrer no processo, evitando o que eu falei do ping-pong, que é, se eu dou só um comando, significa que, cumprido esse comando, esse processo possivelmente volta ao gabinete para novos comandos. Então, para evitar esses comandos, eu faço já um mapeamento de todas as diligências que deverão ser tomadas no sentido de cooperar para a busca patrimonial.
Então, acompanha comigo. Primeiro passo é intimar a parte executada. Aqui é um despacho que eu trouxe, um modelo para o cumprimento de sentença. Então, se ele já tem advogado, a gente vai intimar na pessoa desse advogado, se for um advogado particular via publicação no DJ. Se ele está defendido pela Defensoria Pública ou está revel no processo, a gente vai intimar via correio. Se ele foi citado na fase de conhecimento por edital. Por isso que eu coloco para a assessoria lá, em vermelho, para eles verificarem qual é a situação jurídica daquele processo, para individualizar qual é a forma que deverá ser feita a intimação do devedor. E para que promova o pagamento voluntário do débito no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%. Então, veja que eu estou transferindo para cá aquele mapeamento. Então, o primeiro passo é a concessão dos 15 dias para que o devedor ele faça o pagamento. Qual é o instrumento de coerção que a gente vai utilizar? A pena, sob pena de multa de 10% e também de ter que pagar honorários para a fase de cumprimento de sentença, honorários de 10% sobre o valor do débito, na forma do parágrafo 1º do artigo 523 do CPC. Aí agora vocês vão perceber que eu vou dando comandos sucessivos, olha lá. Advirta-se a parte executada de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação na forma do artigo 525 do CPC, porque a impugnação não exige uma nova intimação. A intimação para o pagamento também já vai prevalecer como intimação válida, porque o prazo é sucessivo, 15 dias para pagar, sucedidos de 15 dias para apresentar a impugnação. Ponto aqui importante, gente, precedente mais recente do STJ sobre a temática dos depósitos que são efetuados nesse prazo de 15 dias de pagamento voluntário. O STJ ele fixou o entendimento, agora em repetitivo, que para o devedor estancar os encargos do título executivo, juros de mora e correção monetária, ele precisa fazer o depósito com natureza jurídica de pagamento. Lembrar que se ele fizer o depósito com segurança do juízo ou para garantia, né, segurança do juízo, ou se houver algum ato de penhora subsequente, nenhum ato que não se equipara a pagamento é capaz de interromper a incidência dos encargos moratórios. Na prática, para quem possa não ter compreendido o que eu estou falando, significa, se o título ele condena 10 mil acrescido de correção monetária e juros de moras ao mês de 1%, enquanto ele não fizer o depósito a título de pagamento, os encargos vão incidindo. Isso vai dar um efeito prático importante, tendo em vista que se ele deposita no prazo de 15 dias a título de garantia do juízo, esse valor vai para uma conta judicial, que a remuneração, gente, é mínima. Ela não chega nem perto dessa correção monetária, mais os juros de 1%. Isso significa que, ao final, quando esse dinheiro estiver disponível para o credor, pode ser que aquele valor, quando ele depositou, fosse até suficiente para pagar a obrigação. Mas quando ele for levantar, vai ter que fazer um comparativo entre qual é o valor atualizado até a data em que foi liberado para levantamento e qual é o saldo que existe na conta. E sempre aí haverá uma diferença e aí o devedor terá que pagar essa diferença. Então, esse é o entendimento mais atualizado do STJ sobre os efeitos conforme a natureza do depósito que é realizado. Próximo passo, agora a gente vai começar a falar das condutas do devedor. Então, se eu intimei ele para pagar em 15 dias, olha lá, caso ocorra o pagamento, espeça-se alvará, intime-se a parte exequente para dizer se da quitação ou obrigação, advertindo-a de que seu silêncio será interpretado como anuência em relação à satisfação integral do seu crédito. Não sei se vocês estão percebendo, são comandos que eu vou dando para que esse processo não volte e a própria Secretaria do Juízo impulsione por certidão, cumprindo essa minha decisão, dando o próximo passo no processo. Aí eu venho no mapeamento, mas pode ser que não tenha ocorrido o pagamento. Então, olha lá. Caso não haja notícia de pagamento nos 15 dias, proceda-se à penhora de ativos financeiros via cisbajude, com o acréscimo dos honorários da fase de cumprimento de sentença e da multa. Então, esse aqui é o primeiro ato de penhora. A penhora via cisbajude, ela é preferencial em relação à penhora de ativos financeiros,
dinheiro, pode ser, inclusive, que esteja em poder do devedor, mas a gente sabe que hoje em dia ninguém anda com dinheiro, a não ser que esteja aí numa situação excepcional. A regra é que esse dinheiro esteja alocado em uma instituição financeira. E exatamente o poder do Sisbajud, que faz uma varredura em todo o nosso sistema financeiro, e ele vai localizar por meio dessa ordem, que vai ao Banco Central e é disseminada para todas as instituições a ele interligadas, para fazer essa varredura, para verificar se há algum valor depositado em alguma conta ou aplicação financeira vinculada ao nosso executado. Essa é a nossa primeira busca patrimonial. Qual é o grande problema, não sei se vocês vão agora identificar, que vai acontecer logo após a primeira busca, se ela for negativa? Começa para o credor agora um problema. A Laura colocou aqui, opa, participa, gente, olha lá. Quantas vezes pode ou é eficiente renovar o Sisbajud? A tal da teimosinha. Boa, Laura. A teimosinha, ela é a repetição automatizada pela nossa ordem dessa ordem, porque não sei se vocês sabem, conhecem esse sistema na prática, mas ele, toda noite, ele gera uma nova ordem. Então, o que acontece antes? Se você dá uma ordem única, ele faz, por exemplo, se eu der essa ordem hoje, ele vai rodar isso hoje meia-noite e acabou. Se cair o dinheiro amanhã, na conta ele já não pega. Então, eu tenho feito e colocado isso com a teimosinha. Prazo de 30 dias. Leva isso aqui na rua. Oi? Oi? Alguém falou, eu só não acompanhei. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui a essa explicação, Laura. Se eu mandar com 30 dias, ele vai renovar durante esses 30 dias até que alcance. Qual é o problema? É que ele pode pegar mais do que o valor necessário, mas aí a gente vai desbloquear aquele valor que ultrapassou a ordem. Possivelmente o devedor vai gritar quando pegar o dinheiro na conta dele e vier a renovar essa mesma medida posteriormente, ok? Mas se tornou mais eficiente. Tá? Você perguntou quantas vezes. Ao invés da gente ficar repetindo, que isso é retrabalho para a gente em um gabinete refazer isso aí. É muito melhor a gente dar uma ordem e que ela fique se repetindo automaticamente por um período que a gente fixar. O sistema ele vai exigir, é o limite máximo aí que a gente vai poder colocar essa repetição, é por 60 dias. Ok? Fizemos isso, vamos colher o resultado. Lembrar que o juiz ele pode habilitar servidores. Eu, por exemplo, não opero pessoalmente o Sisbajud. Eu só dou a ordem e cadastro os servidores que irão operar o sistema cumprindo essas ordens. Então, trabalho de gabinete, trabalho do juiz, é só verificar e determinar, autorizar a realização, mas isso é tudo operacionalizado pelos servidores. Se não houve, olha lá, se a diligência, quer dizer, se a diligência for exitosa, transfira-se o numerário para uma conta judicial e libera esse eventual excesso. Alguém pode falar assim, já isso aí está errado, porque o código diz que se for localizado, vai intimar o devedor para que ele possa, eventualmente, apontar excesso ou impenhorabilidade antes de fazer a transferência, que a gente precisa entender a lógica bancária. Quando eu mando a ordem, o dinheiro não sai lá da conta do devedor, fica só bloqueado. Se ele tirar o extrato dele, vai dizer bloqueado por ordem judicial. O Código de Processo Civil diz, deixa o dinheiro lá na conta e intima o devedor de que houve sucesso no bloqueio, dando a ele os 5 dias para que ele eventualmente possa impugnar. Por que eu não deixo esse dinheiro lá? Porque quando ele é bloqueado, esse dinheiro não vai receber nenhum tipo de remuneração. Além de tudo, há um risco de que essa ordem fique depois perdida por alguma razão. Então, para evitar isso, eu já faço imediatamente, ao identificar, a transferência para uma conta judicial. Se o devedor me provar que é impiorável, eu simplesmente mando liberar. Peço que ele indique o Pix dele e libero imediatamente o dinheiro para que retorne à sua conta. É que eu estou colocando, gente, a prática e o que a gente vai encontrar na lei. Já vou trabalhar com o juiz, ele disse que não é para transferir ainda para uma conta judicial, é para deixar bloqueado lá e só transferir isso posteriormente. Está ok, inclusive, gente, é o que o código diz. Eu só estou explicando para vocês na prática porque
para o controle e evitar que esse dinheiro fique parado de alguma forma, sem nenhuma remuneração, porque isso muitas vezes vai gerar peticionamentos, alguns incidentes, e muitas vezes se esquece que esse dinheiro está lá paralisado por uma questão de controle, eu já faço essa modificação imediatamente. E libere-se eventual excesso. Em seguida, intime-se, aqui que eu faço, ó, então eu fiz uma inversão, não sei se vocês perceberam. Ó. Em seguida, intime-se a parte executada para que em 5 dias comprove que as quantias são impenhoráveis ou que ainda remanescem em disponibilidade excessiva de ativos financeiros. Não havendo manifestação em 5 dias, espeça-se alvará em favor da parte credora, intime-a para dizer-se da quitação. Vocês perceberam que, se tudo acontecer e houver sucesso no Cisbajude, esse processo ainda não voltou para o gabinete, se a parte não trouxe nenhuma impugnação, isso justamente desonera com conclusões que muitas vezes podem ser dispensadas. Então, essa é a minha decisão padrão, que eu queria comentar com vocês nessa primeira parte do nosso encontro, justamente para otimizar, para evitar esse retrabalho, muitas vezes, de ficar dando comando a comando desses à medida em que os atos vão acontecendo ali na execução. Aí, dando sequência. Agora, se não deu certo na penhora, e aqui eu queria chamar a atenção para vocês, se a penhora Cisbajude não der certo, tem um efeito grave em relação ao credor. Quem consegue lembrar qual vai ser o problema para o credor se a gente intimá-lo da primeira diligência infrutífera? O código agora traz uma consequência. Coloca aí no chat quem se recorda qual é a consequência para o credor. Eu não estou falando do devedor. Da primeira diligência infrutífera. Quem quiser uma dica e tiver com o Código de Processo Civil, vai lá no artigo 921 do Código de Processo Civil e vê se vocês matam a charada. Está lá nos parágrafos do... Isso, ó, o Júnior matou aqui a charada. Prescrição intercorrente. Porque o que diz o 921, Júnior? Beleza, você foi no ponto central. Que a partir da intimação da primeira diligência infrutífera, e aqui aconteceu, o Cisbajude foi infrutífera, começa a fluir o prazo da prescrição intercorrente, que poderá ser suspenso por até 1 ano para dar um respiro para o credor pesquisar bens do devedor. Quem foi no código aí identificou isso. Parágrafos 4º e 5º, salvo engano, do 921. O que eu faço? Numa homenagem ao princípio da cooperação, entendendo que é dever do juiz, isso não é... Eu não estou fazendo nenhum favor, gente, para o credor. Na verdade, o código estabelece essa cooperação como uma exigência para o juiz na execução. Ao invés de eu intimar o credor da primeira diligência infrutífera, o que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Se a diligência da penhora via Cisbajude for infrutífera, antes de intimar, para não iniciar ainda o prazo prescricional da prescrição intercorrente, o que eu faço? Eu coopero fazendo as minhas pesquisas. Olha lá, pesquise-se a existência de veículos automotores no sistema Renajude. Caso a resposta não seja positiva, autorizo a quebra do sigilo fiscal da parte executada via sistema Infojude para acesso à sua última declaração de imposto de renda. O resultado da pesquisa deverá ser inserido no PJE com a restrição sigiloso. Então, veja que eu estou fazendo busca patrimonial para cooperar com o processo para que haja efetividade. Aqui vai vir um despacho adequado à realidade do DF. Quem achar interessante, isso aí vai poder ser aplicado a qualquer estado. Na hipótese de serem localizados bens imóveis lá na declaração de imposto de renda, que vai ser juntada em segredo, né, em sigilo no processo, mas que o exequente vai ter o acesso, se forem identificados bens imóveis situados no Distrito Federal na consulta ao sistema Infojude, o que ele consulta? A declaração de imposto de renda. Compete à parte credora promover a pesquisa dos respectivos bens junto aos cartórios de registro de imóveis do DF. Poderá ser realizada por meio de acesso ao sistema de registro de imóveis eletrônico, mantido pela ANOREG do DF no seguinte endereço eletrônico. Vocês perceberam minha preocupação de dar uma informação que seja completa, que seja esclarecedora?
Dever de cooperação envolve o dever de esclarecimento. O juiz, todo o despacho, pessoal, que ele pratica no processo, ele deve ser o mais claro, objetivo possível, no sentido da informação que deve ser levada ao conhecimento dos sujeitos do processo. Então, é para cumprir justamente essa obrigação que eu trago aqui um detalhamento de qual é agora a obrigação do devedor. E por que ele vai ter que ir lá, se identificou imóvel, no cartório de imóvel, buscar essa certidão da matrícula? Diz aí para mim. Vamos ver quem está acompanhando. Por que para falar em penhora de imóveis, eu tenho que ir ao cartório de imóveis? O que eu tenho que ir buscar lá e por que eu tenho que ir buscar algo no cartório de imóveis relacionado a esse bem? Pode abrir o microfone ou pode escrever aqui no chat. É só para ver se vocês estão me acompanhando, para eu não ficar aqui me sentindo solitário nessa nossa conversa. Alguém se aventura aí a dizer por que vai ser imprescindível? Boa, Daniele, olha lá. Para verificar se não há restrições na matrícula. A gente até pode falar um pouco mais. Verificar se o imóvel pertence efetivamente ao executado, tendo em vista que a transferência, a transmissão da propriedade imobiliária se faz segundo o Código Civil, mediante o registro na matrícula do imóvel. Então, eu preciso da certidão da matrícula do imóvel, pessoal, porque ela é imprescindível para que o juiz defira a penhora, que é feita por termo nos autos. Então, a forma de executar uma penhora pode ser pelo auto de penhora, que é quando o juiz vai necessitar do auxílio do oficial de justiça, quando ele precisa mandar a campo o oficial de justiça para penhorar um bem imóvel, por exemplo. Agora, nos bens imóveis, o Código estabelece que a penhora ela é lavrada por termo nos próprios autos, que é feito pelo escrivão ou chefe de secretaria da unidade judiciária. E para isso o juiz precisa da matrícula do imóvel. Vocês pontuaram muito bem. Mas não é só para verificar as restrições. Isso é imprescindível. Tá certinho vocês falarem sobre isso. Mas, acima de tudo, é para que o juiz identifique se o executado é efetivamente o proprietário desse imóvel. Que, se não for, o que ele pode deter sobre o bem, eventualmente, são direitos oriundos. Por exemplo, se ele tem uma escritura não registrada, a Giovana colocou que é a escritura. Ter a escritura do imóvel, mas não ter promovido o registro, Giovana, a gente vai ter um problema. A gente vai poder penhorar os direitos aquisitivos daquele executado. Mas o imóvel em si, se não houve a transferência imobiliária, ele só detém direitos reais sobre o imóvel reconhecido de forma clara. E a gente vai poder penhorar, mas não a penhora do imóvel em si, porque falta esse registro imobiliário. Então, essa é uma condição necessária. Se você recebeu a certidão da matrícula, você tem que ir lá olhar quem é o proprietário. Olhando a cadeia dominial, a gente vai ver quem é o último que consta ali na cadeia, aquele é o proprietário. A Daniela colocou aqui para a gente no chat. Ó, já peguei um caso parecido. Um imóvel foi a leilão, após ser penhorado, e uma pessoa apresentou embargo de terceiro, alegando que comprou esse imóvel do devedor. É uma situação que pode acontecer. Se ele não fez, se ele adquiriu, mas não fez o registro, ele detém direitos reais sobre o bem, mas ele não fez o registro da propriedade imobiliária. Ele pode até, eventualmente, obter êxito nos embargos de terceiro. Tendo vista que, se não há nenhuma averbação ou registro, não se levou a conhecimento de terceiros. O STJ, mês passado, soltou uma decisão, não é tratando exatamente desse caso, Daniel, mas falando que se alguém adquire um imóvel e não faz a transferência da propriedade na certidão da matrícula, não sei quem acompanhou, está no informativo de jurisprudência agora, um dos últimos do STJ, e ele não faz o registro perante o cartório, e depois vem e se faz um registro de uma hipoteca, de uma dívida do antigo proprietário, que é o que consta ainda na matrícula como atual, essa penhora é válida, porque a falta do registro não gera efeitos em face de terceiros. Então, significa que você adquiriu um imóvel, você está de boa fé e quer se resguardar quanto a eventuais problemas com terceiros, tem que correr e fazer o registro da escritura no imóvel, na matrícula, o mais rápido possível. Né? Você colocou isso, nesse caso específico, o imóvel não foi
efetivamente transferido para esse comprador. Aí prejudicou ele, ele vai poder arguir a sua boa-fé e outras questões, mas veja, ele atrai para si um complicador. Olhando na ótica do juiz, a gente precisa o seguinte: eu não posso ter aqui eu não posso ser um adivinho. O que eu posso ali verificar é o que consta, o que está averbado ou registrado na matrícula. E a gente tem que fazer uma análise completa da matrícula, que é o segundo ponto. Eu tenho que olhar se ele é o proprietário, se ele não é. Eu preciso que o credor prove de onde decorrem os direitos dele, porque eu posso penhorar os direitos aquisitivos, e eu tenho que olhar o que vocês já falaram. Quem são os demais sujeitos que detêm algum tipo de direito real sobre esse imóvel? Então, muitas vezes, esse é um imóvel hipotecado, esse é um imóvel que, de alguma forma, pende sobre ele algum tipo de ônus. Eu preciso verificar. Anota-se uma dica prática que eu vou deixar para vocês. Estudou a matrícula, você está ali olhando a matrícula. Todos os registros ou averbações que geram qualquer direito sobre aquele imóvel, aqueles credores, aqueles detentores de direitos, terão que ser intimados da penhora desse bem para que possam exercer esse direito. O código diz que vai ser passível de anulação de todos os atos subsequentes se essas pessoas que detêm algum direito sobre o imóvel não forem intimados da penhora que recaiu sobre ele. Então, assim, no treinamento que eu faço com minha equipe de assessoria, eu falo, na hora que estudar a matrícula, anota tudo, e no despacho tem que vir a intimação de todos os sujeitos que têm algum direito relacionado a esse imóvel. A Laura colocou aqui para a gente que no imposto de renda resgatado no Infojúri daria a entender que a pessoa tem um bem imóvel, um pagamento de IPTU. Laura, o que vai dar a entender é porque na descrição, na declaração de bens, muitas vezes ele vai colocar lá aquisição de um imóvel, então é porque ele está adquirindo, ele adquiriu naquele ano, ou ele vai registrar, simplesmente repetir na declaração a existência daquele imóvel. Então é a partir dessa informação que a gente vai tomar conhecimento. Ele só tem os direitos aquisitivos do imóvel. Vamos pensar um imóvel irregular. É a hora que a gente identifica. Por exemplo, eu não sei onde, se todo mundo aí é de Goiânia ou vocês são do país inteiro. Aqui no DF, eu posso falar da nossa realidade no Distrito Federal, a gente tem um problema de imóvel irregular, de condomínios irregulares, que é um problema caótico. Eu não sei se algum outro lugar aí, vocês que conhecem a realidade do lugar onde vocês moram, se isso também se faz presente. Então, aqui, muitas vezes a gente não identifica esse imóvel lá no cartório de imóveis, se fizer a pesquisa direta. Mas quando faz no Infojud, vem a declaração de imposto de renda, você identifica esses direitos. Além disso, a gente pode oficiar aqui no DF, funciona muito bem isso, o cadastro para fins de IPTU, esses imóveis irregulares pagam IPTU aqui, então é uma situação bem complexa mesmo. Então, quando a gente oficia a Secretaria de Fazenda, eles informam se aquela pessoa, aquele CPF, tem o cadastro de algum imóvel mesmo que irregular. Então, é a forma que o juiz coopera para fazer essa busca de bens. Daniela falando que eu não estou sozinho, que na comarca que ela trabalha também tem esse problema de imóveis irregulares. A lei colocou aqui, na certidão se consta indisponibilidade, pode ser penhorado? Excelente pergunta. A gente precisa aqui falar sobre duas questões. O bem que está com indisponibilidade e o bem que está com a matrícula bloqueada. Vocês sabem a diferença entre bloquear a matrícula e matrícula indisponível? E mais é importante ainda, eu posso penhorar um imóvel que está com a matrícula bloqueada ou que está com essa matrícula com indisponibilidade? O que vocês acham aí? Sim ou não? Ou pode num e não pode no outro? Qual é a opinião de vocês se chegasse esse pedido, viesse uma matrícula e tivesse lá um registro de um bloqueio, uma averbação de um bloqueio dela ou uma averbação de indisponibilidade naquela matrícula? O bem é do nosso executado. Então, olha o caso problema, como é interessante. A última transferência de propriedade foi para o nosso executado e logo na sequência dessa transferência, ele é o proprietário, surge um bloqueio na matrícula ou surge uma indisponibilidade. São coisas distintas. Pergunta que eu coloco antes de responder para vocês. Como é que vocês saem dessa história? Pode ou não pode penhorar o bem nessas duas situações? Eu vou dar uma avançada aqui nos slides, depois eu volto para terminar esse despacho para responder. Mas eu queria aqui que vocês falassem. Estou colocando vocês numa situação, um problema que é corriqueira quando a gente fala de bens imóveis.
Ninguém quis se aventurar, deixa eu colocar aqui para vocês. Então, vamos falar sobre esses dois temas. Eu preparei, foi aqui exatamente no ponto que eu ia falar para vocês. Então, a penhora do imóvel ela é feita por termos autos mediante a juntada da certidão atualizada dessa matrícula, para a gente verificar essas questões. Aqui eu falei que se o imóvel ele é um imóvel indivisível, um apartamento, e tem coproprietários desse apartamento, nada impede que eu faça a penhora. Mas lembrar, gente, a penhora só é feita da fração ideal que aquele executado possui no imóvel. Então, por exemplo, ele e o irmão receberam o imóvel em herança. Cada um ficou com a fração ideal de 50%. Eu só posso mandar penhorar 50%. Cuidado, mas na hora de vender, por o bem ser indivisível, eu vou avaliar. Veja, eu penhoro 50%, eu avalio 100% e alieno 100%. O preço mínimo de avaliação tem que cobrir os 50% que eu tenho que entregar ao irmão que não é executado, que não teve a fração dele penhorada, conforme o valor de avaliação, e para isso ele tem que ser intimado, tanto da penhora quanto da avaliação, porque ele tem interesse jurídico em impugnar tanto a penhora quanto, eventualmente, o valor de avaliação. Lembrar que ele vai ter preferência, concorrendo com outros interessados, na arrematação da cota parte do executado, que é o irmão dele, cuja fração foi penhorada. Mas eu tenho que voltar, para a gente não perder o tema, bem com matrícula bloqueada. O que é uma matrícula bloqueada? Se vocês entenderem, vocês matam a charada. Matrícula bloqueada é uma medida de natureza cautelar adotada por um juiz quando há um debate jurídico sobre a validade dos registros que constam naquela matrícula. Então, por que o juiz manda bloquear a matrícula? Quer dizer, olha, não registra mais nada, porque se está questionando a validade de algum registro. Então, para evitar que terceiros de boa-fé transacionem posteriormente sobre um registro que está sendo discutido, o juiz fala, bloqueia até que eu decida isso. Depois a gente desbloqueia para fazer registros. Aí vamos ver aqui a resposta. Ninguém quis se arriscar aí no chat comigo e nem falar aqui no áudio, então eu vou dar a resposta para vocês. A matrícula é bloqueada, a Lei de Registros Públicos, ela traz no 214 essa previsão. Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação, poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel. Ficou claro para vocês? Então, é uma medida preventiva que evita novos registros. Mas veja, o bloqueio, ele não está, por força do bloqueio, retirando a validade da cadeia dominial, o que significa dizer que todos aqueles registros, até uma decisão anterior em sentido contrário, permanecem rígidos, válidos. O que isso significa dizer que se o nosso devedor é o atual proprietário, ainda que essa ação que gerou o bloqueio da matrícula seja uma ação que discuta a validade do negócio jurídico pelo qual ele adquiriu aquele imóvel, não há um impedimento para que se requeira a penhora desse imóvel. Então, respondendo à dúvida que pode ter ficado na cabeça de vocês, o juiz pode e deve determinar a penhora de um imóvel, ainda que esteja com a matrícula bloqueada. Só vai ter uma ressalva. Ele vai ter que aguardar a solução daquela causa que ensejou a ordem de bloqueio da matrícula. Olha lá, bloqueada a matrícula, o oficial não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, e aqui que nos interessa, presta atenção, porque se você tiver que fundamentar isso na sua decisão, você vai vincular justamente ao dispositivo aqui do parágrafo 4º do 214, permitindo-se, todavia, aos interessados a pré-notação de seus títulos. Que título que ele tem? Um título de penhora. Quem chegou primeiro recebe primeiro, lembra disso? A anterioridade da penhora é critério de recebimento do produto quando se concorrem várias penhoras. Então, há um interesse jurídico de chegar primeiro com o termo de penhora. O tabelião, o oficial do cartório, desculpa, o que ele vai fazer? Ele vai prenotar, esse é o termo que a gente vai usar, registral. Ele faz uma prenotação, que significa vai ser preservada essa ordem. Você chegou com o seu pedido de
registro da penhora em primeiro lugar. Quando o juiz liberar aquela ordem de bloqueio, eu vou fazer os registros conforme a ordem cronológica das prenotações. Ficou claro isso para vocês? Então, o juiz vai deferir, vai expedir o termo de penhora, o credor, de posse do termo de penhora, irá até o cartório, o oficial apresentará o seu título e requererá a prenotação. E aí o juiz ele pode, inclusive, já adotar providências, por exemplo, de avaliação desse imóvel. Só o ato de expropriação, só para venda que ele não pode. Então, ele vai ter que aguardar. Depois da avaliação, o imóvel estando pronto para ir a leilão, aí o juiz suspenda-se o processo, aguardando o resultado da ação em que houve a determinação de bloqueio da penhora. Caso seja cancelado, adotem-se imediatamente as providências para fins de alienação ou adjudicação, quanto o que for necessário. A Laura colocou aqui, quanto tempo o processo pode ficar parado esperando o desbloqueio da matrícula? Se o credor ficar sabendo de novo bem a penhorar nesse meio tempo, pode ser feita uma troca de objeto de penhora? Excelente, Laura. Não só pode, como deve. A execução deve primar pela celeridade e efetividade. Então, veja, o próprio código ele vai dizer, vou usar um outro exemplo, já te respondendo, sim, ele pode, ele deve, ele pode pedir a substituição da penhora, tendo em vista esse entrave que surgiu a qualquer tempo. Ele vai ficar aguardando, na prática, quando ele não conhece mais nada, ele fala, o único bem que a gente conseguiu alcançar foi esse imóvel. Porque quando tem esse bloqueio, em geral, identificado qualquer outro bem, é por aquele outro bem que a gente vai buscar a satisfação da execução. Por exemplo, se você fizer uma penhora de direito de crédito, que é a penhora no rosto dos autos de outro processo, eu vou usar esse outro exemplo, porque isso vai ficar bastante claro. Então, eu posso penhorar o direito do executado que ele está executando, que ele tem a receber em outro processo. Como é que eu faço isso? Por penhora no rosto dos autos. Ele tem que me trazer, o credor me traz a comprovação de que o executado, lá na outra ação, ele é um credor. Eu mando penhorar no rosto daqueles autos o direito de crédito dele. Só que lá o devedor também é muito enrolado e não está pagando. O que o código diz? Que o credor, mesmo tendo aquela penhora no rosto dos autos, ele pode a qualquer tempo indicar outros bens, caso não haja sucesso lá naquele processo. Aqui vale a mesma interpretação. Eu pedi a penhora, só que a matrícula está bloqueada. Eu descobri outros bens, o credor pode, olha, para prosseguimento da execução, tendo em vista que há o bloqueio na matrícula, sem notícias de que haverá o desbloqueio, requeiro a penhora de outro bem. Eu, como juiz, eu entendo que numa situação como essa, eu não desconstituo para não retirar a preferência dele lá na prenotação, mas defiro a penhora de outros bens. Se tiver sucesso e for satisfeita a execução, o que a gente faz? A gente cancela aquela penhora, revoga aquele ato que determinou a penhora e, consequentemente, oficia ao cartório para que ele dê baixa naquela ordem de prenotação. Ficou claro aí, Laura? Então, quer dizer, execução, gente, a gente precisa ter esse viés prático, a gente precisa, com o menor esforço possível, assegurar a máxima efetividade. Eu ainda não respondi a indisponibilidade. Vamos entender, então, o que é a indisponibilidade. A indisponibilidade hoje, o CNJ desenvolveu um sistema, não sei se vocês conhecem, chamado Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Ele está regulado, trouxe até aqui o ato normativo, por esse provimento 39 de 2014. É o que eu chamo de CENIB. É um sistema eletrônico à disposição do juiz. Ele recebeu agora uma nova versão, mais potente, em que o juiz ele manda uma ordem cautelar indiscriminada para tornar indisponível todo o patrimônio do devedor. Então, veja que é um ato contra o devedor, tornando os bens dele, porque um dos atributos do direito de propriedade, aí eu tenho que fazer alusão lá ao Código Civil, qual é? O direito de dispor, né? Inerente à propriedade, o direito de dispor. Eu tiro esse direito de dispor do proprietário. Como é que eu faço isso? Tornando o patrimônio dele indisponível. Eu digo, o bem é seu, mas não está à sua disposição para você celebrar nenhum negócio jurídico com ele. Então, veja, é um negócio, é uma ordem contra o devedor. Por óbvio, gente, isso não pode blindar o patrimônio dele, senão ele seria beneficiado. É dizer assim, olha, como o meu patrimônio está todo indisponível, nenhum dos meus credores podem chegar aos meus bens, pelo contrário. Então, a ordem de indisponibilidade não impede que qualquer credor, que não seja aquele do juiz
onde houve a ordem de indisponibilidade, requer a penhora. E vou além. O próprio STJ já disse que a simples ordem de indisponibilidade, como ela não se dirige a nenhum bem para efeito de garantia de pagamento da execução, mas tão somente uma medida cautelar de natureza geral para retirar os bens da disponibilidade do devedor, e esse é o único efeito que ela gera, olha o que eu vou dizer, não gera nem direito de preferência, a indisponibilidade por si só. O que vai gerar direito de preferência são atos constritivos. Exemplo, o pedido de arresto do bem determinado ou a própria penhora daquele bem. Mas a indisponibilidade por si só não traz nenhum direito, só previne e evita que o devedor transacione os bens da sua disponibilidade. E a gente está falando dos bens imóveis. O CENIB, a ordem dele é encaminhada tão somente aos cartórios de imóveis de todo o país. Prestar atenção, gente, quem opera o CENIB no dia a dia, que ele é um sistema poderoso. Então, por exemplo, se você der uma ordem de CENIB numa construtora, a gente precisa pensar duas vezes antes de mandar uma ordem, por exemplo, com uma executada dessa natureza, porque vai bloquear todos os imóveis que estão registrados. Então, todas as incorporações imobiliárias que ela estiver fazendo, se for uma empresa grande, a gente vai tornar tudo aquilo indisponível. Então, veja o efeito que pode gerar, né, em milhares de imóveis, mas é um sistema poderoso. E aí, eu respondendo à pergunta do que eu expliquei para vocês, a ordem de indisponibilidade registrada ou averbada na matrícula do imóvel não impede o deferimento da ordem de penhora. Inclusive, eu fiz um dia uma dessas. Veio a matrícula, estava com ordem de indisponibilidade, eu determinei a penhora do imóvel. O que o executado veio? Ele veio alegar que não poderia, porque estava indisponível. Eu falei, não, a indisponibilidade é contra você, não é para prejudicar seus credores. Seus credores têm a livre possibilidade de indicar os seus bens. É você que não pode se desfazer dele por força dessa ordem. Ficou claro isso para vocês? Então pode. A única cautela que o juiz que fizer uma determinação de penhora em um imóvel que conste a indisponibilidade é oficiar ao juiz que determinou a indisponibilidade, informando do ato constritivo. Porque, em geral, isso tem acontecido em ações, por exemplo, de improbidade administrativa, que pode ser ali que haja um crédito privilegiado e que aquele bem tenha que responder e vai chegar na frente dos credores quirografários. Então, precisa levar ao conhecimento do juiz que deu a ordem de indisponibilidade. Mas isso não impede a ordem de penhora. Coloquem um joinha, um ok, se vocês entenderam isso, se a gente pode passar para... Aqui, a lei colocou. Excelente explicação, ficou claro, mas alguém tem dúvida? Quando vocês vão colocando aqui, a gente agradece, que aí estão me acompanhando aí, está entendido. Eu vou voltar, né, já que a gente falou aqui, eu queria voltar aquele despacho, não sei até onde a gente vai conseguir ir, só queria mostrar a lógica, e aí é muito legal, quando vocês perguntam aqui no chat, torna a aula mais dinâmica. Mas vamos voltar aqui. Eu parei nos imóveis, e a gente parou para bater um papo aqui sobre a questão que envolve os imóveis. Além de tudo isso, só para a gente fechar a temática imóvel, lembrar que a gente vai ter o problema do bem de família. Mas compete ao executado invocar e provar que efetivamente aquele imóvel que foi penhorado é o seu bem de família. Não havendo essa alegação, e aí o juiz vai ter que estudar a casuística. Não sei se alguém tem alguma pergunta sobre bem de família, se quiser fazer, coloca aqui e a gente discute. Mas, a rigor, é o bem que está previsto lá na Lei 8.009, de 1990, que é aquele único imóvel destinado à residência do executado e de sua unidade familiar. Lembrando que o STJ já disse que essa unidade familiar pode ser só o executado, ela pode ser unipessoal ou pode ser outras pessoas que convivam, guardando ali o direito à moradia, à dignidade. Não havendo essa alegação, o imóvel ele vai seguir para o procedimento de avaliação e depois o procedimento de expropriação, que pode ser tanto a expropriação por meio da adjudicação, que é o credor receber o bem pelo valor de avaliação para satisfação do seu direito de crédito, ou os procedimentos de alienação por iniciativa particular ou em leilão. A STJ tem agora sustentado que o leilão do imóvel, ainda que ele não esteja o imóvel situado na comarca onde
está sendo processado a execução, ele pode ser feito por meio eletrônico, pelo meio da internet. Não é necessária a expedição de carta precatória. Então, a gente saiu de uma história em que era bastante dificultoso fazer a venda desse imóvel, porque tinha que ser feito por precatória, com a interpretação mais atualizada do tema, no sentido, é o juiz da causa, ainda vamos dizer, eu sou do DF, o imóvel que eu penhorei é em Goiânia, deve ter gente aqui de Goiânia, não preciso expedir uma carta precatória mais para Goiânia, daqui mesmo eu adoto todos os procedimentos para fazer a penhora desse bem aí. A penhora não, gente, a venda, a alienação desse bem, ainda que localizado em outro território. Então, isso vem otimizando, racionalizando a justiça, tornando ela mais ágil. O Anderson colocou: se o executado alega que possui 2 bens de família, visto que reside em um e seus pais residem em outro, que está em seu nome, é possível a penhora de um deles? Anderson, para mim é o seguinte: o que a lei garante, ela diz que é a proteção de um único bem do devedor. Então, nesse sentido, a proteção de 2, eu nunca me deparei, eu estou respondendo para você assim pela lógica, porque os próprios precedentes do STJ diz que se o devedor ele usa alternativamente, e é isso eu posso afirmar que é o precedente que está fixado, ok? Se ele usa 2 imóveis como residência, porque isso acontece, às vezes ele está em Brasília e em Goiânia, e os 2 são usados como, vai somente prevalecer a impenhorabilidade com aquele de menor valor. Não sei se você conhece essa jurisprudência, salvo engano, é até anunciado de súmula. Se a gente aplicar essa mesma interpretação para responder seu questionamento, eu entendo. Se ele tem 2, vai ser só aquele de menor valor, aquele que ele ocupa, que no caso é a residência destinada a ele, e não aquele para os pais. Mas em matéria de impenhorabilidade, eu confesso para vocês que nada é ferro e fogo. Pode surgir aí uma discussão no sentido de buscar, né, uma interpretação que traga uma proteção de 2 imóveis, mas eu me filiaria a essa corrente, aplicando a mesma ratio decidendi do caso em que o executado ele intercala a sua residência entre 2 imóveis. Ok? A Laura colocou: se for execução fiscal, legalmente o imóvel com dívida de IPTU pode ser penhorada, mesmo sendo o único bem da família. Então, a gente vai entrar aí com as exceções que estão lá na lei. Então, lembrar a regra do bem de família é a impenhorabilidade, que vai ceder em face daquelas exceções que a gente vai encontrar na Lei 8.009, que permite a penhora do bem. A Sena colocou: professor, quando a parte falece e possuir imóvel registrado como bem de família e deixa a viúva residindo, com a morte do executado, eu posso pedir a penhora dos 50% desse executado, né? Não, está sendo recente julgada, porque vocês trouxeram temas atualíssimos aqui de perguntas. Mês passado, informativo. Minha dica é essa. Nosso tempo aqui está pouco, eu não consigo abrir o informativo. STJ foi provocado sobre uma situação que até seria uma situação diferente, que é o executado faleceu e permaneceram morando no imóvel outras pessoas, seus sucessores, como único imóvel residencial. Aqui, o imóvel, gente, o bem impenhorável, ele é protegido como um todo. Então, ainda que haja um falecimento, Tassiana, aquele cônjuge que permanece residindo no imóvel, como é um imóvel indivisível, a proteção ela vai alcançar todo o bem. Então, ele continua não podendo responder por essa penhora. Por esse novo precedente do STJ, isso ainda fica mais reforçado, se aquele bem está sendo ainda usado pelos sucessores, né, principalmente se o cônjuge estiver concorrendo também como sucessor, na sucessão hereditária, o bem vai estar protegido como um todo, ok? A Aline colocou: caso o único bem encontrado seja comprovadamente bem de família e não havendo outros bens, inicia-se o prazo para a prescrição intercorrente, o início do prazo da prescrição incorrente deve ser de ofício? Boa, Aline, começa, tá? Porque, veja bem, vocês precisam entender que quando eu intimar o devedor, o nosso credor, da primeira diligência infrutífera, é o que está aqui, ó. Concluídas as pesquisas, intime-se a parte credora dos resultados. Vamos para o slide aqui que eu estou lendo com vocês, advertindo-a de que as consultas realizadas esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens, de forma que, caso ela também desconheça a existência de patrimônio penhorado, o processo poderá ser suspenso por até 1 ano na forma do 921, parágrafo 1º, caso seja de seu interesse.
E conforme disposto no 921, parágrafos 4º e 4º-A, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr a partir da intimação da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, que foi agora que eu estou intimando, e será suspensa por uma única vez pelo prazo máximo previsto no parágrafo 1º do 921, que é o prazo de 1 ano. A interrupção do prazo prescricional somente ocorrerá com a efetiva constrição de bens penhoráveis. E com isso eu respondo sua pergunta. É de ofício, é de lei. Eu intimei o nosso exequente da primeira tentativa infrutífera, que foi lá o Cisbajude, só para a gente não perder o fio aqui histórico do processo, no momento em que eu intimá-lo, começa o prazo prescricional. Então, se não encontrar e não efetivar, e o que vai interromper é só a efetiva penhora de bem. Pedido de pesquisa de bens, nada vai ser fundamento para interromper esse prazo prescricional. Embora a demora proveniente dos atos que competem ao judiciário não podem gerar pressão intercorrente. Então, a partir do momento em que identificou os atos necessários à efetivação da penhora, não poderão prejudicar o credor, ok? Mas veja, se o bem é de família, é um bem que não pode ser penhorado. Então, ele não tem o condão, a aptidão para interromper essa prescrição, ok? Gente, tá legal que vocês agora trouxeram, eu acho que a aula esquentou e vocês trouxeram uma série de perguntas todas muito interessantes. O Anderson colocou, conheci, mas já me deparei a um caso nesse sentido, que o executado alegou que o segundo imóvel, apesar de estar em seu nome, era a residência de seus pais doentes e que não mais trabalhava. O imóvel era em outro estado inclusive, então fiquei na dúvida, pois me era ciente dessa lacuna quanto ao tema, auxiliei o exequente como estagiário na época. Então, Anderson, como eu falei, gente, em tema de penhora, eu não estou querendo fechar com vocês, é isso e acabou, né? Tem muita discussão que até chega ao STJ, temas polêmicos. Estou aplicando aquela mesma ratio decidente só para afirmar. A minha posição seria, só se pode proteger um bem do executado. Outra pergunta aqui, Lia, não sei se eu vou pronunciar correto, vou parar no Lia aqui. Como proceder quando o executado é a instituição bancária e a notícia de incorporação, cisão patrimonial? Se o executado é uma instituição bancária, a gente tem, a gente pode, inclusive, usar de meios de coerção, meios atípicos de coerção, se ela está criando dificuldades, porque é uma premissa de uma execução contra uma instituição bancária que se encontre. Eu sei que está falando que, na prática, às vezes, você manda a ordem e não vem nada. Não é lógico que esse resultado seja. E aí eu digo, é aquele caso clássico, que como é que a gente resolve isso? Aplica uma medida atípica. Lembra das medidas atípicas? É porque não vai dar para a gente discutir isso aqui, que é um tema também que eu adoro falar sobre isso, é tema que está no momento, é tema que os exequentes têm nos provocado, que é, eu não encontrei nada, mas há um indício claríssimo de que o devedor ele possui patrimônio, que era uma medida atípica. Eu quero aprender passaporte, né, que é o que o pessoal tem usado aí, mas lembrar que pode ser pedido qualquer medida de qualquer natureza, suspensão de CNH, passaporte, cartão de crédito, e por aí vai. Então, para um banco, é pensar numa medida coercitiva dessa natureza, ainda que seja uma medida atípica, que leve a trazer o patrimônio, a indicar ou depositar esse patrimônio, o valor, para fins de satisfação aí dessa execução. Gente, eu trouxe aqui, vamos mais uns minutinhos, se vocês não se importarem, a gente tinha combinado aí de 1 hora, vamos aqui até 20h40, só porque eu trouxe o seguinte, ainda, isso aqui é pouco explorado no dia a dia, a cooperação do executado, então eu trouxe aqui até o modelo que eu uso de despacho para o executado, porque o 774 vai dizer, é dever do executado cooperar também, indicando quais são e onde estão os seus bens. E se ele ficar em silêncio, gente, um silêncio, uma omissão intencional, ele vai ser sancionado com o ato mais grave que alguém comete, qualquer sujeito do processo pode cometer, que é o ato atentatório à própria dignidade da justiça. Então, olha lá, a cooperação do executado. Intime seu executado na pessoa do seu advogado para que indique quais são e onde estão seus bens sujeitos à penhora, sob pena de seu silêncio intencional configurar ato atentatório à dignidade da justiça, com a imposição de multa no montante de até 20% do valor atualizado do débito. E aí, quem quiser a referência desse meu despacho,
é aqui, 774, quinto, e o parágrafo único do CPC. Lembra que eu comecei nossa conversa dizendo, na penhora de bens, a cooperação, ela se triangula com o exequente, com o juiz e também com o executado. Então, se o exequente não conhece, o juiz pesquisou e nada achou, o último remédio para que não se frustre é forçar o devedor, e o juiz pode até determinar isso de ofício, ok? Pelo dever que o devedor tem de cooperar com o processo, de dizer, olha, nós não encontramos nada, então eu uso esse despacho. Vem, indica quais são os seus bens e onde eles se encontram. Daniel colocou, peguei um processo em que o executado apresentou bens para penhora voluntariamente. Ótimo, Daniel. Isso não significa que o credor está obrigado a aceitar o bem que ele indicou. Não sei se vocês já viram, né? Quem tem já alguma prática, às vezes o devedor espertamente indica um bem que é um lixo, de baixíssima liquidez. Para isso existe o artigo 835, que traz a ordem de gradação legal. Significa que essa indicação não é arbitrária e aleatória. Ela segue como regra os bens naquela ordem disposta. Dinheiro, aí depois aplicações, depois a gente vai encontrar os veículos, os bens imóveis, os bens móveis em geral. Estou fazendo aqui um apanhado geral. Então, aquilo ali é que orienta a questão da escolha. Mas se o devedor indicou, o credor tem... Lembrar, gente, que a prerrogativa de indicar o bem à penhora é do credor. O devedor só tem que cooperar e dizer quais são os bens que ele possui. E o juiz vai ouvir o credor e ele indica qual que é o bem de sua preferência dentre esses, tá, Daniel? Não é o devedor que escolhe, ó, penhora esse ou aquele. É o credor que... O devedor tem só o direito até o momento de pagamento voluntário. Ele escolhe qual é o bem que ele vai usar para vender e pagar. Se ele não fez esse uso, agora esse direito se transfere ao credor. A Tânia colocou um tema que eu trouxe aqui, que eu queria conversar com vocês, que é a jurisprudência do STJ sobre desbloqueio de até 40 salários mínimos, independentemente da conta ser salário, poupança ou corrente. Falar disso aqui que eu acho super interessante, gente. Deixa eu trazer aqui para vocês. Primeiro, né, passar rápido aqui, porque eu tenho poucos minutos, infelizmente. A hora que eu trouxe uma série de temas da nossa prática, mas não vai dar para a gente conversar de tudo. Primeiro que o STJ relativizou a impenhorabilidade do salário, porque a gente tem que falar de salário e de poupança até 40 salários mínimos, que são valores que, em geral, a gente vai encontrar na pesquisa via Sisbajude. Então, quando o credor, o executado, desculpa, é identificado na conta dele, ou ele tem salário, e esse salário é alto, o STJ resolveu relativizar aquele valor de 50, aquele teto de proteção até 50 salários mínimos. E nesse sentido, ele traz para um teto mais baixo a olhar o caso concreto. Então, olha aqui, eu vou no ponto 4, esse acórdão aqui é um paradigma para fazer uma decisão, mantendo a penhora, quando verificar que o devedor, aquilo não afetará a subsistência dele, mas isso é excepcional, olha lá, ao permitir como regra geral a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam 50 salários mínimos, o parágrafo 2º do artigo 833 não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses que não excederem. Então, essa relativização ela é excepcional, mas mesmo ganhando abaixo dos 50 salários, por exemplo, ele ganha 30 salários. Se você mandar penhorar ali 15% do salário, isso não compromete a subsistência digna do devedor e assegura a satisfação do direito de crédito do exequente. Então, a STJ mitigou aquele teto de proteção dos 50 salários mínimos. Era um primeiro ponto. E aí vem a pergunta da Tânia, que eu acho assim, um tema interessantíssimo. O STJ vinha com uma jurisprudência muito ruim para o exequente. Não sei se vocês estavam acompanhando, dizendo o seguinte: o executado tem o direito à poupança mínima de 40 salários mínimos, isso pode estar em qualquer lugar. Pode estar em conta corrente, pode estar até em poder dele, pode estar em poupança. Esquece negócio de salário, eu nem estou falando de salário. Eu estou falando tão somente de uma proteção ao mínimo de poupança. Aí o STJ, na Corte Especial agora, se vocês acompanharam, ele mudou esse entendimento. Eu trouxe para vocês aqui o que é de mais recente, que é da Corte Especial. Ele diz o seguinte: se está na poupança esse dinheiro que foi encontrado, é automático, por força da lei,
o que está lá até 40 salários mínimos tem a proteção. Se ele não estiver depositado, o dinheiro que foi bloqueado em uma conta que é de natureza poupança, aí vale isso aqui, ó. Se a medida de bloqueio penhora judicial por meio físico ou eletrônico atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras que não seja poupança, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento, respeitado o teto de 40 salários mínimos, desde que comprovado pela parte processual atingida pelo ato constritivo que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. Então, veja, agora transferiu ao devedor o ônus de provar que aquele valor não é conta corrente, que aquele é um valor de mínimo de reserva para as suas necessidades. Porque o que acontecia? Muitas vezes pegava um dinheiro que ele estava movimentando, não tinha aquela natureza de aplicação de uma garantia mínima de poupança. Então, a STJ diz, agora o ônus é do devedor. Se não estiver do executado, se não estiver na poupança, ele tem que provar que aquilo é um valor que se equipara aos depósitos em caderneta de poupança, que é esse mínimo para o poupador. Gente, são 8h40. Queria dizer para vocês assim, foi um prazer enorme estar com vocês. A gente ainda tem um monte de coisa para conversar, mas o nosso tempo é escasso. Mas vou dizer para vocês, eu acabei de gravar, gravei agora, tá no forno, aí pôr em prática um curso inteiro de execução para quem tem interesse, né? Eu fiz ele com todo esse detalhamento, tudo que a gente conversou aqui também está lá no material do curso, e óbvio, muito mais. Não estou fazendo uma propaganda minha, não, estou falando assim, a minha experiência, eu trabalho com execução, dando aula de execução há 15 anos, eu juntei tudo isso numa aula, tentando ser assim, nas aulas, tentando ser o mais didático para vocês. Então, quem realmente tiver interesse, aí procurem o material, eu acredito que possa ser. Eu conjuguei ali no curso, tentei conjugar para vocês ideias práticas, mas ao mesmo tempo dando todo o conteúdo jurídico que vai respaldar a construção de boas decisões amparadas naquilo que a gente tem de dominante na jurisprudência, ok? Então eu vou me despedindo de vocês por aqui. Forte abraço aí, foi um prazer encontrá-los nesse nossa breve aula. Espero que o tema tenha sido realmente interessante. Ok? A Tânia colocou aqui, né? Só para não deixar sem resposta, penhora sobre percentual de salário, oficia a empresa para descontar até o limite, até o valor de 50 mil, mas o valor depois é atualizado. Como faz? Você manda o desconto no percentual do salário líquido para evitar a perda lá de valor necessário à subsistência. E aí ele vai mandando mensalmente até o limite. Então, o órgão empregador vai colocar bloquear, né, mensalmente tantos por cento até que se alcance o valor. Então, o ofício só sai com um percentual que mês a mês deverá ser descontado. Laura, se o devedor não tem dinheiro em conta, nem bens em seu nome, mas o cônjuge tem. Tá lá no material, Laura, só porque a gente teria que parar. Tem julgado do STJ, é um assunto polêmico. Mas pelo regime de comunhão, se for regime de comunhão, tem precedente do STJ que permite que se chegue aos bens que estejam registrados em nome do cônjuge, porque há uma mancomunhão, tudo que pertence a um pertence ao outro, que ali não há ainda partilha, não há separação, mas vai haver a proteção da meação. Então, se todo o dinheiro está na conta de um titular do casal, metade é protegida, mas a outra metade pode penhorar. Dando uma resposta bem rápida a essa sua pergunta, tá joia? Gente, é isso. Não sei se... Então, acho que a gente pode parar por aqui. Pedro, tá ok? A gente pode encerrar, agradecendo aí a todos que nos acompanharam. Pode encerrar sim, já vou encerrar a sala aqui também.